Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos em mais um episódio do programa Os Dias da Minha Mocidade. O assunto de hoje é a continuação do que foi tratado na semana passada sobre o cuidado com a saúde dos pais idosos. Um programa maravilhoso, com muitas instruções, que trouxe um grande benefício para as famílias. E hoje continuou conosco neste programa a doutora Fabiana Neves. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, pastor. Obrigada. É uma alegria poder continuar aqui neste programa e contribuir com esse assunto tão relevante, né? Como mesmo o senhor falou, nas famílias, todos nós temos alguém, algum idoso, conhecemos alguém no nosso meio. Então é extremamente importante. Glória a Deus. Também saudar os jovens da igreja de Maruípe e de Piúma. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas as meninas aqui. Uma alegria tê-las conosco. Paz do Senhor. E também saudar a Estela, uma das produtoras aqui do programa. Paz do Senhor, Estela. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Fabiana, Pai do Senhor, jovens que estão aqui conosco, Pai do Senhor a todos os jovens, e jovens, como o pastor Jesus costuma dizer, jovens que estão aqui na cabeça. Muito bom. Pai do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um programa, como o pastor falou, a continuação de um programa. Se você ainda não assistiu a parte 1, volta lá, deixa esse aberto, mas volta lá, assiste, volta para esse, dá um like, e nós vamos continuar falando sobre o cuidado com a saúde dos nossos pais idosos. Vamos começar já com a nossa primeira pergunta. Meu nome é Eduarda e a minha pergunta é: como a gente pode fazer essa adaptação no nosso domiciliar para diminuir os riscos de quedas que, infelizmente, nessa idade são tão comuns para os nossos pais e idosos? Então, Eduarda, e você, aqueles que nos assistem aqui nesse programa, as quedas são um problema muito comum. E é um problema que, infelizmente, quando ela acontece, ela gera uma grande dificuldade dentro dos lares. Porque é o quê? Geralmente dá uma incapacidade para este idoso. Então é importante que nós temos um olhar voltado, né, como nós falamos no programa anterior, e a gente vai pegar um gancho e trazer aqui de novo, as incapacidades que esse idoso pode estar apresentando. Porque não, a gente vai falar assim, vou ter que adaptar toda a minha casa, mudar toda a estrutura? Não, até porque também isso depende de dinheiro, condições, às vezes, para estar fazendo, e às vezes a gente não precisa sair adaptando tudo. São medidas simples, que nós podemos garantir o quê? A nossa casa, ela tem que ser um ambiente protegido. Protegido para nós e protegido para os nossos pais, os nossos avós, aqueles idosos que convivem naquele ambiente. Mas o que nós temos que avaliar, primeiramente? Quais são as restrições que este idoso tem para a gente sair adaptando dentro da casa? O importante é que sempre possamos manter o que dentro dos lares? Um ambiente que o idoso ele consiga fazer a mobilidade dele, ou seja, ele andar ali dentro de uma forma segura, e principalmente a questão de iluminação. Então, o que a gente começa a observar? Os móveis. Evitar que nós possamos mudar os móveis. Tem gente que gosta de mudar muito, né, os móveis da casa. Ora tem a mesa tá aqui no lado direito, ora tá no lado esquerdo, ora o sofá tá de um jeito, depois tá de outro. Evitar fazer essas mudanças muito bruscas, porque às vezes se o idoso ele tem uma dificuldade visual, ele já mentalizou que a casa tá de uma certa determinada forma. E quando nós alteramos aquilo ali, é um risco para este idoso dele conseguir medir os espaços. Então o risco de queda ele pode ser maior. Tirar tapetes, porque é muito comum, às vezes ele tem uma dificuldade de caminhada, de marcha, que a gente fala, que a gente faz uma avaliação nesse ponto. Às vezes ele tem essa dificuldade, então o tapete ali solto, ele pode escorregar ou pode embolar nas pernas e pode fazer com que ele possa cair. Né? Evitar encerar a casa, porque tem alguns locais que tem um piso que pode ser de madeira, então tem hábito de ficar encerando casa. Evitar para não ficar com essas superfícies que ficam muito deslizantes. Se puder botar ambientes com solado antiderrapante, tem algumas fitas que auxiliam, né, importante. Se tiver escada dentro de casa, colocar corrimão, ou uma forma que esse idoso ele possa, preferencialmente o corrimão dos dois lados, né, não só de um lado da escada, porque também, mesmo de um lado, ele pode se desequilibrar e pode cair. Dentro dos banheiros, o idoso ele tem uma dificuldade de agachamento, de sentar e de levantar. Então, colocar barras de proteção próximo do chuveiro, porque também o risco de escorregar, próximo ao vaso para fazer com que ele consiga abaixar e levantar. Consegue também ter um assento um pouco mais elevado. A questão de sofá e cama, às vezes o sofá, se for muito baixo ou muito alto, é dificuldade para esse idoso, então às vezes no momento dele sentar ele pode cair. Cama,
O importante, o ideal é que o idoso, quando ele sentar na cama, o pé dele consiga encostar no chão. Então, essa cama ela não pode ser muito alta e nem muito baixa. Mas então tem que se avaliar. Às vezes coloca um calço, alguma coisa que possa, nada que precisa gastar demais, mas coisas que às vezes no nosso dia a dia a gente consegue melhorar essa performance desse idoso, poder ele mesmo deitar na cama, ele mesmo levantar, ele mesmo sentar, sempre garantindo essa autonomia. Iluminação. Se tiver condição, deixar a luz do banheiro. Às vezes não tem um banheiro dentro do quarto dos nossos pais ou dos nossos avós, mas se for possível, deixar então a luz do banheiro acesa, ou ter um abajur dentro do quarto também, ou faixas de iluminação para que guie ele até o banheiro, porque às vezes eles tomam medicamentos que é necessário que eles levantem durante a noite para ir ao banheiro. Então é importante também ter sempre essa luminosidade para que ele possa conseguir fazer essa atividade sozinho, sem ter uma dependência de alguém. Agora também é muito comum, os idosos nós temos dentro de casa crianças, né? Porque às vezes é neto, ou às vezes são próprios irmãos, e às vezes deixa vários brinquedos espalhados no meio da casa. Então aí você, jovem, aquele também que está nos assistindo, que não é jovem, mas que também deixa os brinquedos espalhados, que comece a catar esses brinquedos, guardar, porque às vezes pisar no carrinho, pisar numa bola, e isso faz com que esse idoso possa ter uma queda. Então essas medidas são medidas simples, mas que fazem toda uma diferença para o bom convívio desse idoso dentro dos lares. Doutora, tudo isso é a preparação de um ambiente, né? Não é porque o envelhecimento não é somente um dia, um mês, é uma nova fase. É um momento da vida que vai demorar, que vai passar com o tempo, ou seja, vai se estender. Então, tudo isso que nós estamos tratando aqui, que a doutora tem trazido, isso nos ajuda a entender que é o preparo de um ambiente para que o idoso tenha uma qualidade muito superior de vida. Exatamente, a gente tem que se programar para isso. Da mesma forma que o nosso processo de envelhecimento, como nós vamos chegar na velhice, depende de como nós somos quando crianças, quando jovens, quando adultos, né? Isso tudo vai depender de cada fase da nossa vida, cada etapa é uma etapa diferente que nós temos que nos programar. Né? Ao longo da nossa vida, a gente sempre programa, né? A criança ela aprende a andar, automaticamente ele vai virar adolescente, posteriormente jovem, vai pensar na vida profissional, mas também nós temos que pensar em todos os âmbitos também de como vamos envelhecer. E a melhor forma disso é ter esse auxílio dos nossos dentro da nossa casa. O que nós podemos pensar? Às vezes eu conversando com uma pessoa um tempo atrás, ela falou assim, não, eu não quero morar em casa de 2 andares porque eu vou ficar velho. E aí como é que eu vou ficar subindo uma escada? Então, a gente também se programar. A nossa vida também é planejamento. E temos que ter um planejamento também de como nós vamos ter na nossa velhice, porque todos nós vamos chegar, assim esperamos que todos nós venhamos a chegar nessa fase. Amém. Estela? Amém. Vamos para a nossa segunda pergunta. Senhor, meu nome é Fernanda. Bom, a minha pergunta é uma pergunta que muito provavelmente muitos jovens vivem. Como que a gente pode cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, mesmo não morando com eles, ou morando de uma certa forma distante? Hoje em dia, a composição dos núcleos familiares está bem diferenciada e diversificada nessa questão, né? Porque às vezes temos faculdades, os jovens têm que trabalhar, as famílias, às vezes, a composição, as esposas, às vezes, não ficam dentro de casa mais para cuidar dos idosos, né? Então, isso tem muito diversificado. E é extremamente importante com relação a isso, porque a distância física, ela não pode impedir o cuidado e a atenção que esse idoso merece. E hoje, graças, né, a todos os meios que nós temos de comunicação, internet, então tudo isso nos auxilia muito a interagir com esse idoso. Quando ele tem uma mentalidade, um cognitivo que consegue interagir, ou até mesmo um letramento digital, é importante a questão de, durante o dia, mandar mensagens de WhatsApp, fazer chamadas de vídeo. Às vezes, vídeo monitoramento até mesmo dentro de algumas casas. A gente coloca algumas câmeras e essas câmeras, elas têm condição de interagir. Elas falam, elas gravam, não só sai o áudio, mas também ela consegue ter essa interação com o idoso de você fazer esse monitoramento dos pais, de lembrar ele no momento do remédio, de lembrar de comer, de ver como é que está, sendo até mesmo uma questão de evitar algum risco, né? E uma questão de proteção. É extremamente importante ter essa interação. Dessa internet, desses meios de comunicação, o que a gente pode, se esse idoso ele tem um letramento. Mas às vezes não tem. Então nós temos o quê? Trabalhar com uma rede de apoio. A rede de apoio ela é extremamente importante nessas situações. Então a gente sempre tem um vizinho, um amigo do amigo,
o amigo do nosso avô ou dos nossos pais, que está sempre próximo, né? Principalmente também dentro das nossas igrejas. O próprio jovem, você jovem que às vezes visita os idosos dentro da própria igreja, o grupo de assistência. É importante essa rede de apoio para sempre estar ali monitorando esse idoso, né? E de estar fazendo uma visita, de ir lá ver como é que está, ter uma conversa, uma escuta e de certa forma ali ele está sendo monitorado. E também as equipes de saúde. Nós temos aí, dentro da atenção, né, da atenção primária, serviços de saúde mencionados pelo SUS e também tem os serviços privados de atendimento domiciliar. Então, fazer essa interação com esses profissionais que prestam essa assistência, né? Como é que está? Estão indo visitar? Estão fazendo visita domiciliar? E discutir alguns pontos dessas visitas. É importante isso. Então, toda essa rede de apoio é extremamente importante de monitoramento, esse idoso se sentir protegido e que ele está sendo cuidado, que é o que é mais importante. Muito bom. Bom, nós temos mais uma pergunta ainda, que é da Isabel. Isabel, fica à vontade. A paz do Senhor. Paz do Minha Senhor. pergunta aborda sobre, muitas das vezes, os pais idosos, eles acabam compartilhando receitas entre amigos ou também eles usam remédios naturais sem aviso médico. Eu queria saber qual que é o real risco dessas ações. É outra pergunta muito importante. O brasileiro faz muito isso, né, doutor? Demais. O remédio foi bom pra mim, você podia tomar também, vou te dar a receitinha. Ou até mesmo aquela plantinha que todo mundo às vezes tem no quintal da casa, né? Isso é muito comum. E às vezes acha tipo assim, é natural. O natural não faz mal. O natural pode tomar em qualquer horário, de qualquer forma, e tem um grande risco com relação a isso, né? Por mais que esses remédios eles possam falar que são naturais, né? Porque, querendo ou não, eles não são esses medicamentos, esses fármacos que são industrializados, mas eles também têm um risco. Por que eles têm esse risco? Porque eles podem fazer duas situações quando, na questão dos idosos, ou de qualquer outra pessoa, não só idoso, mas qualquer outra pessoa que toma outros medicamentos. Ele pode ou potencializar ou utilização do medicamento, ou ele pode fazer com que esse medicamento ele não tenha a sua eficácia. Ele pode também diminuir aquilo que foi programado para fazer aquela medicação. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas receitinhas e de indicação, porque às vezes ele pode potencializar. Então às vezes você toma um remédio para abaixar a pressão e você toma um chá que ele também abaixa a pressão, então você pode ter um risco muito maior de uma hipotensão severa, que a gente chama sobre isso, e não ter um suporte necessário para fazer um socorro imediato dessa situação. Porque às vezes esse idoso ele pode estar sozinho em casa, né? E considerando a interação medicamentosa, então ela é o primeiro problema e o grande risco que nós temos quando nós misturamos esses remédios ditos como naturais, que eles têm também princípios ativos que podem fazer essa interação junto com esses medicamentos que esse idoso toma. Principalmente se ele tem algumas comorbidades e toma as medicações de uso contínuo. No processo de envelhecimento também, a gente observa que o idoso ele tem fisiologicamente, na fisiologia do envelhecimento, o fígado e o rim, ele começa a receber menos aporte sanguíneo, porque isso é normal devido ao envelhecimento das estruturas, principalmente de vasos sanguíneos, são todas umas situações que acontecem com o processo de envelhecimento. E aí, o que acontece com esses medicamentos e também os naturais, né, que podem ser fitoterápicos ou outros, eles começam a ficar mais tempo circulante dentro do organismo. Então a gente não consegue, a gente fala, excretar, eliminar de uma forma mais rápida, porque o rim e também o fígado, eles não estão com a sua funcionalidade plena. Então, se ele fica mais tempo ali, então pode ter um risco maior de fazer o quê? Até mesmo uma intoxicação. Então, isso é um risco sério e grave que a gente tem, não só com medicamentos tidos como naturais, mas também com qualquer outro medicamento que este idoso pode estar tomando. Então, por isso que é extremamente prejudicial a gente trocar receitinhas, porque cada indivíduo é único e também no processo de envelhecimento. Como cada indivíduo envelhece de uma forma diferente, tem outros que têm maior tolerância e outros têm menos tolerância, devido ao quê? A todo um estilo de vida que culminou num envelhecimento mais saudável ou, vamos dizer, menos saudável, o que pode culminar aí com essas situações graves. E também a forma de preparo. Nem todo chá ou xarope se prepara de uma mesma forma,
né? Então tem toda uma necessidade. Tem plantas que têm até melhor horário para ser extraídas, para ser realizadas. Às vezes não pode ser fervidos ou tem que ser por infusão. São vários estilos de preparo que tem que ser para determinados tipos de plantas. E às vezes a gente acha que pode ser tratado de qualquer forma. Isso também pode trazer ou contaminação na hora de preparo de xaropes, remédios caseiros. E isso pode dar também outros problemas de distúrbios gastrointestinais e outros problemas maiores também nesses idosos. Tem até aquela questão de, um fala pro outro que tem que tomar todos os remédios com leite. O outro, não, você tem que tomar todos com água. Só vou tomar metade. Também tem isso. E isso também Os atrapalha a mitos. absorção dos remédios, né? Exatamente, até porque muitas pessoas falam assim, igual, no caso de intoxicação, toma leite. Na verdade, a gente não pode tomar leite, né? Porque tomando leite, às vezes, potencializa a questão da absorção. Então, assim, são alguns ritos que tem populares, né, que a gente acaba colocando no nosso dia a dia, colocando para os nossos pais, eles têm muito isso, os nossos avós também, e nós temos que desmistificar isso, né, e trazer a informação segura. Eu tenho um medicamento, um chá, uma planta que eu quero fazer um chá, que eu tenho na minha casa que eu posso tomar. Primeira coisa, você jovem que está nos ouvindo, todos vocês que estão assistindo o programa, primeira coisa é interagir com a equipe de saúde. Perguntar se pode tomar, qual é a melhor forma, se isso é viável ou não. Então tem que ter um acompanhamento para saber, até mesmo às vezes de um próprio nutricionista que vai dizer se isso pode ou não pode, um acompanhamento médico, ou de toda uma equipe que geralmente é uma equipe que faz parte desse acompanhamento do idoso. No cuidado do idoso nunca é um atendimento único, apenas um médico, um geriatra ou um enfermeiro gerontólogo, não. Às vezes é enfermeiro, é médico, é fisioterapeuta, são nutricionistas. É uma equipe que tem que ter um aporte para fazer esse acompanhamento e dar as orientações necessárias dentro do possível. Doutora Fabiana, no programa passado, você fez uma colocação que eu entendo que vale a pena, ainda que de forma resumida, reforçar que precisa ser uma decisão em que o idoso deve ser incluído nessa gestão de medicamentos, do tratamento, da importância, não isolá-lo. Exatamente. A gente sempre vai trabalhar, sempre vou cansar de falar aqui no programa, autonomia e independência. Nós temos que trabalhar no processo de envelhecimento essa questão. A gente fala que às vezes o idoso ele fica um pouco esquecido dos direitos e deveres que ele tem. Ele tem dever como todos, mas ele também tem os direitos dele. E o nosso dever quanto filhos, quanto netos, é incluí-lo dentro desse processo. Ele tem que ter autonomia do seu próprio autocuidado. Porque quando ele assume esse autocuidado, o cuidado de si, ele se sente empoderado. E a partir daí, ele se sente motivado. Motivado a continuar fazendo aquilo que ele faz, motivado a continuar vivendo, a interagir, a ter uma convivência social. Isso é extremamente importante. Ele não pode achar que ele agora é um peso morto ou algo que vai trazer um prejuízo para a família. Não, mas a gente tem que sempre trazer este idoso como ser um ente que ele tem uma responsabilidade, mas nós temos o quê? Um carinho, um afeto e principalmente um respeito para com ele de um decorrer de toda uma vida e garantir para ele uma dignidade. E isso é importante. Muito bem. Ainda temos mais uma pergunta, né, Estela? A última pergunta do programa de hoje. Que é a Mariana. Além dos riscos físicos, qual o papel da enfermagem e dos cuidadores no manejo da depressão, da solidão ou isolamento social dos idosos, especialmente os que possuem mobilidade reduzida ou doenças crônicas? Bom, nós falamos muito, né, que as doenças mentais são o mal do século, né? Na verdade, veio com o advento da pandemia, esse boom todo dessa questão de transtornos mentais, e isso tem combinado no nosso meio e tem sido muito constante. Com o processo de envelhecimento, isso também não fica fora. Os idosos não ficam fora dessa porcentagem. Até porque o que acontece com o idoso no processo de envelhecimento? Algumas reações químicas, né, que a gente fala de acetilcolina, adrenalina, todos os mediadores químicos que às vezes trazem a sensação de prazer, de bem-estar, eles ficam diminuídos. Tem essa questão também de muitas vezes esse idoso ele pode achar que ele não tem mais... As pessoas que ele conhece, alguns já partiram, então ele pode achar que ele está sozinho. Tem a questão, das vezes, ele tem dificuldade de acuidade auditiva, então ele escuta menos. Então aquele idoso, aquele pai, né, o avô, que escuta menos, ele tem uma dificuldade de interação social, porque ele não consegue interagir, porque ele não está escutando o que acontece. Então ele fica no mundo somente dele.
Então, nós temos que prestar muita atenção. A equipe de enfermagem é extremamente importante. E quem está convivendo ali com este idoso? Hoje, a gente tem um lado bom ter celular, mas a gente esquece, às vezes, de sentar à mesa e fazer as refeições em conjunto. Ter um momento de diálogo com nossos pais, nossos avós, perguntar como foi o dia. Por mais que ele tenha ficado o dia inteiro dentro de casa, mas como é que foi o seu dia? O que você fez de diferente? Você conversou? Você viu tal coisa? Interagir com este idoso. Por quê? Ele pode começar a ter os sintomas clássicos de depressão, ansiedade, né, um isolamento social, ele não tem vontade de conversar, ou uma labilidade emocional, uma irritabilidade muito grande, ou até mesmo ele se isolar, querer só dormir o tempo inteiro. Então, isso são sinais de alerta que a gente tem que estar sempre prestando atenção com este idoso. E a partir daí, o que nós devemos fazer? Fazer essas menções de interagir, trazer, às vezes, você jovem também, em cada igreja, ter esse momento de visita, marcar uma visita, ir lá cantar alguns louvores, conversar com esse idoso, fazer essa interação. A enfermagem, ela tem quem é o cuidador, estimular este idoso, né? Às vezes, a ir aos cultos, a participar, né, do grupo de assistência, interagir. Às vezes, ele é acamado, ele não consegue. Será que a gente não consegue, às vezes, mobilizar pelo menos um dia na semana para que ele possa ir aos cultos, para que ele possa estar mais presente, fazer outras atividades, às vezes, atividades manuais. As mulheres têm mais facilidade, às vezes, fazer um tricô, um crochê, coisas que vai trazer prazer. O importante é a gente não negar a existência dele de toda a sua vida e sempre trazer ele para perto desse convívio, né? Daquilo que garantindo para ele uma autonomia, uma independência dentro do possível, mas ao mesmo tempo não esquecendo de toda a representatividade que ele teve dentro de uma sociedade, principalmente no núcleo familiar onde estamos inseridos, dentro da própria igreja onde ele está inserido, não cair no esquecimento. Então nós temos essa responsabilidade. Né? Cada um de que nós estamos aqui no estúdio, você que está nos assistindo em casa, nós temos essa responsabilidade de trabalhar com este idoso nessa questão, garantindo para ele, sim, ele como um ser social, um ser importante de cada família, a representatividade que ele tem, nós transmitimos esse amor, esse carinho e essa atenção. E a enfermagem ela vai dar esse feedback, principalmente, às vezes, para aqueles que não estão o tempo inteiro próximo dos seus familiares. Bom, perfeito, doutora Fabiana. Que assunto maravilhoso, quantas instruções nós recebemos e aprendemos que é preciso se preparar, né? Tanto para o nosso envelhecimento, quanto para cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Eu me lembrei de um texto, é um texto áureo quando falamos desse tipo de cuidado, que é um texto que está em Deuteronômio. Queria deixar aqui para todos nós, como uma instrução da parte do Senhor. É o texto que muitos conhecem. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Acima do compromisso de ser um filho, de ser um neto, de ser um jovem que assiste a um idoso, existe uma ordenança da parte do Senhor, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolonguem os dias na terra. Então, ao cuidar dos nossos, a assistir os idosos, aqueles que um dia cuidaram de nós, nós também estamos recebendo uma grande bênção, que é ter uma vida debaixo das potentes mãos do Senhor. Amém. Bom, Estela, nós já estamos chegando ao fim. Antes de encerrarmos, gostaria de ouvir alguma consideração final da doutora Fabiana Neves, que é coordenadora do curso de enfermagem da EMESCAN, né? Doutora, sim, palavras finais. Só queria trazer mais a última consideração, é que lembrar que o cuidado emocional, ele é tão importante quanto o cuidado físico, né? E às vezes uma escuta ativa, uma escuta qualificada, a presença, ela vale muito mais do que às vezes um medicamento e ter às vezes uma eficácia muito melhor. Então, que os nossos pais, os nossos idosos, sempre pensar com esse carinho de assistir, de acolher, para que eles possam realmente se sentir que tem um significado na existência de cada um. E eu gostaria muito de agradecer. É um presente para mim estar aqui com vocês. Obrigada por eu espero ter podido contribuir
com alguma coisa e foi, assim, extremamente importante para mim essa presença aqui, junto com vocês, e nos faz refletir muito, né, sobre de como queremos estar na nossa velhice e o quanto nós estamos assistindo àqueles que estão não só da nossa família, mas da nossa igreja, aquilo que nós temos o convívio diário. É extremamente importante que cada um traga, né, para si, principalmente com esse texto que o pastor acabou de ler aqui, dessa ordenança do Senhor, e quanto isso é importante para nós. Amém. Estela? Amém. Agradecer a Fabiana, ao pastor Douglas, aos jovens que estão aqui, a todos que nos assistem até agora. Não esqueça de curtir, de compartilhar este conteúdo e que nós, como jovens, possamos guardar esse ensinamento no nosso coração, honrar os nossos pais, os nossos avós, como ela falou, não só, como a doutora falou, não só cuidando fisicamente, mas também honrando, ouvindo os conselhos até mesmo que eles nos dão, que são muito valorosos. E queria deixar aqui um abraço para toda a nossa equipe de produção, composta por mim, pelo Daniel, pela Nínive e pela Raíssa. Um abraço a todos, é uma alegria estarmos juntos e até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus.